Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez iniciando um estudo do projeto Pomone. Nosso projeto começou durante a pandemia e temos prosseguido, né? Sempre trazendo temas bíblicos, temas proféticos, estudamos livros específicos, né? E sempre tendo como pano de fundo aí a cosmovisão bíblica. Se você quer entrar em contato conosco, na descrição do vídeo está o nosso endereço de e-mail, será um prazer atendê-lo, certo? Pedimos que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube, que deixem um like e que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham contato com essa mensagem. Bem, como costumamos fazer, né, vamos iniciar com uma prece. Senhor nosso Deus, bom Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, suas misericórdias se renovam a cada manhã. E temos a oportunidade, ó Pai, de estudarmos a Tua palavra em liberdade, pregá-la, testemunhá-la. Então, nós rogamos que cada ouvinte, cada internauta que vier assistir esse estudo, as pessoas que estão agora na sala Zoom, que sejam todos ricamente abençoados por Ti. Tudo isso eu lhe rogo, não que haja mérito em mim, mas confiando no doce nome de Jesus. Amém. Muito bem, caríssimos. Nós vamos aqui compartilhar nossa tela. Ah, aqui está, né? Nós vamos fazer um estudo do Sermão do Monte, né? 2 capítulos do livro de Mateus. São 4 evangelhos, como vocês sabem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um com as suas características, né? Mateus escreveu principalmente para os judeus, né? Tentando alcançar os judeus para o evangelho. Então, a visão dele é a visão de um judeu, né? Alguém que esteve ali procurando convencer os judeus de que Jesus é o Messias, né? Então, o foco de Mateus está nos ensinamentos de Jesus. Para Mateus, era importante, então, transmitir a imagem de Jesus como um rabi, como um mestre, né? Alguém que é uma autoridade ali ensinando a lei. Bem, então, o relato mais completo do Sermão do Monte, que vamos estudar nesta tarde, está justamente no Evangelho de Mateus, certo? Lucas traz uma versão um pouco mais resumida e encontramos referências a esse sermão em várias partes ali dos demais evangelhos, né? Em Marcos. É possível, é bem possível que muitos desses ensinamentos aqui do Sermão do Monte tenham sido repetidos depois. É bem provável que fizesse parte da rotina de Jesus reforçar essas mensagens, né? Seja para públicos diferentes, seja para o público que estava aqui com ele também, nesse momento, né? Vocês devem se lembrar que uma das orientações dadas aos pais hebreus, lá em Deuteronômio, era para repetir as mensagens, né? Ao se levantar, ao se deitar, pelo caminho, em casa, enfim. Então, fazia parte da cultura judaica, né, a repetição para que as mensagens fossem interiorizadas. Tudo bem? Bem, então vamos partir aqui para o Sermão do Monte, né? Esse sermão que foi proferido ali no verão do ano 29 depois de Cristo, mais ou menos na metade do ministério de Jesus. Jesus que teve um ministério nesta terra de 3 anos e meio, né? Aí ele foi crucificado. Como falamos no nosso estudo anterior, depois os judeus tiveram, enquanto nação, né, mais 3 anos e meio. E aí, terminando, então, a 70ª semana, ali com o apedrejamento de Estevão, a aliança é feita com muitos, né? Essa aliança, que antes existia apenas com a nação judaica, né, que deveria ser uma luz ao mundo, né? Então, ela é estendida para todos. Então, todos que aceitam Jesus como seu Salvador, a partir do ano 34,
fazem parte do Israel espiritual. Então, nós temos aí, né, o Sermão do Monte, que, como eu falei, tem uma versão resumida lá em Lucas, no capítulo 6, versos 20 a 23, certo? Então, vamos começar aqui a leitura, né? Temos aqui muito conteúdo, em algumas partes vamos passar um pouco mais rapidamente. Essa parte inicial vale a pena a gente olhar com mais detalhes, né? São as bem-aventuranças. E vendo as multidões, ele, Jesus, subiu a um monte. E quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem, nós não sabemos onde fica exatamente esse monte, tá? Ele é considerado aí o Monte Sinai do Novo Testamento, que foi no Monte Sinai, né, onde as tábuas da lei, o Decálogo, né, foram entregues a Moisés. E aqui nesse monte não identificado, né, nós não sabemos com certeza, existem algumas tradições, mas nada seguro, mas um monte lá da Galileia, Jesus vai ampliar a compreensão acerca da lei de Deus, certo? Por isso que esse monte é considerado o Monte Sinai do Novo Testamento, certo? Alguém sabe por que ele se assenta, né? É dito ali que ele estava sentado. Alguém tem ideia? Se quiser responder no chat, também fica à vontade. Quem vai assistir o YouTube aí, ó, pode colocar aí nos comentários aí do YouTube, né? Antes de ouvir a resposta. Bem, Jesus se assenta porque essa era a postura dos rabis, dos doutores da lei na sinagoga. Então, quando iam ensinar, quando iam explicar o significado ali de uma passagem bíblica, eles se assentavam. É por isso que Jesus fala na cadeira de Moisés, que era uma cadeira literal, tá? Que existia dentro da sinagoga, tá bom? Então, Jesus, enquanto rabi, se assenta para ensinar, né? Uma postura de autoridade, ok? Até hoje, nas universidades, dito ali, é falado da cátedra, a cadeira, né? É claro que agora no sentido metafórico, né? Mas no caso aí dos judeus existia literalmente. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem, essa expressão aí é muito comum mesmo no livro de Mateus, né? O reino do céu, né? Na Bíblia nós encontramos aí no Novo Testamento e nos Evangelhos a expressão reino de Deus também, né? E bem-aventurados ou abençoados também algumas traduções. As traduções aí estão corretas, né? Elas são fiéis aí ao original. Ok? É, e aqui Jesus fala especificamente dos pobres em espírito, certo? Os humildes, aqueles que, principalmente no sentido espiritual, são pobres, certo? Reconhecem a sua insuficiência e, portanto, têm condições de receber a riqueza que é o Evangelho. É o contrário da situação lá da igreja de Laodiceia. Vocês se lembram, né? Uma igreja que ela se sente autossuficiente, né? Sou rica, abastada, de nada tenho falta, mas ela é miserável, pobre, cega e nua, ok? Muito bem. Seguindo aqui, a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, né? O termo grego aí para os que choram é penteu, penteu, que significa assim um intenso pesar, certo? Esse pesar
é relativo ao pecado, são aqueles que se sentem indignos de se aproximarem de Deus, porque são pecadores. É mais ou menos aquele sentimento do publicano, lembram? O fariseu e o publicano, quando foram orar no templo, e o publicano, ele sequer ousava levantar a cabeça, né? E ele pedia a Deus misericórdia, porque ele era um pobre, um pecador, né? E por isso ele saiu dali justificado, certo? Então, esse é o sentimento daquele que recebe a graça de Cristo. É preciso haver confissão, humilhação, pesar, né? Arrependimento. Abençoados são os mansos, verso 5, porque eles herdarão a terra. A mansidão, né? A mansidão é muito exaltada é, por Cristo e também no Novo Testamento, aí como um todo, né? Nós podemos ler, por exemplo, vale a pena a gente ler aí o verso que eu vou indicar, né? Nós não iremos ler todas as referências aí possíveis, né? Mas vamos ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 4. É dito o seguinte: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Espírito manso e tranquilo. Né? E poderíamos ler também 1 Timóteo 6, verso 11, Gálatas 5, 23, né? Obviamente que Jesus não está falando aqui de herdar esta terra aqui, propriamente dita, esta terra pecaminosa, né? Porque a quem acaba herdando esta terra, dominando este planeta, são os orgulhosos, né? Aqui é muito mais no sentido da nova terra, a nova Jerusalém. Aí sim os mansos irão herdar, né? Recentemente nós resgatamos um gatinho que infelizmente não sobreviveu à cirurgia, né? Ele tinha um problema na coluna e eu dei o nome para ele de Mites, né? No latim, manso, né? E eu tinha a esperança de que ele vivesse, mas infelizmente esse mundo é de pecado, ele morreu. Então, os mansos herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Jesus estava aqui falando aqui para um público, né, na Palestina, na antiga Palestina, em que a sede, principalmente, era uma realidade muito presente. É possível que muitos lá tenham sentido sede, né? Bastava se afastar um pouco de uma fonte de água, de um poço, e as pessoas poderiam, inclusive, morrer desidratadas. Vocês devem se lembrar do caso de Agar e Ismael, né? Quando foram despedidos lá por Abraão, né? E quase morreram por falta d'água. Agora, aqui, a fome e a sede são por justiça. Podemos pensar num texto muito bonito, está lá em Salmos, no livro de Salmos. Está lá o Salmo 42, Salmo 42, versos 1 e 2. Olha que texto bonito. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Um dia eu assisti a um sermão em que o pastor dizia que Jesus irá voltar para aqueles que são apaixonados por ele, aqueles que têm um amor intenso por Deus, né? Que têm sede, fome da sua palavra. É para esses que Jesus irá voltar.
Então, vale a pena essa reflexão, né? Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus, com a comunhão, servir a Deus, testemunhar, né? Você tem tido sede e fome de justiça, né? E aí é dito que eles serão fartos, serão saciados, né? A promessa de que a justiça de Cristo, a justiça que é imputada, ela será uma realidade na vida dessas pessoas que são transformadas, certo? Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, verso 9. É, Antes, porém, né, eu acabei pulando aí o verso 7, né? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia, certo? Vale a pena a gente ver lá Tiago 1, verso 27. A, a religião pura é sem mácula para com o Deus e Pai, e está a visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Muito bem. Então, aí nós temos a religião verdadeira. Muito obrigado, Nelson. De nada. A religião verdadeira, né? Tiago define aqueles que praticam a misericórdia, né? Que amam os órfãos, as viúvas. Verso 8: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Quando Jesus se refere à pureza, vai muito além da pureza sexual. Aqueles que têm um coração aberto, né, para as coisas de Deus, que pensam espiritualmente, que colocam Deus em primeiro lugar, são esses que verão a Deus, né? São aqueles que estão vestidos com as vestes, de justiça. Vocês se lembram lá da parábola das bodas, né, da veste nupcial? Que lá no Apocalipse 3, lá no capítulo 19 também, deixam claro ali que são os atos de justiça dos santos, né? Na verdade, a justiça que é imputada e aí ela acaba sendo partilhada ali pelo cristão, certo? Verso 9, portanto, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, aqueles que promovem a paz, né? Vai muito além da ausência de guerra, certo? Aqueles que estão comprometidos com a verdadeira paz, como os judeus pronunciam shalom, né, em hebraico. A paz no sentido amplo, a paz que também envolve a paz com Deus, né? Porque só há paz com Deus se não há pecado, né, no meio dessa relação. Podemos ver, por exemplo, em Hebreus 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, certo? Então, a paz está relacionada à santificação, ok? Verso 10: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ser perseguido por causa do nome de Cristo, por causa da justiça, certo? Esse tipo de perseguição não é motivo para tristeza, para vergonha, é motivo para felicidade. Veja como é que Deus inverte a lógica deste mundo, não é? Os humildes são exaltados, os últimos são os primeiros, os perseguidos são felizes. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Então, no Evangelho, muita coisa é invertida, certo? O que é um valor, o que é exaltado
Para os padrões deste mundo, para Deus é o contrário. Tá bem? Verso 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, além de temperar a comida, ele era muito utilizado, e isso até algumas décadas atrás, tá? Também para conservar os alimentos, né? Numa época que não existia geladeira, refrigeração, então as carnes eram salgadas, né? O peixe lá, logo depois, né, de ser limpo, enfim, ele era salgado. Era a forma de se preservar os alimentos, certo? Então, o cristão está neste mundo para fazer a diferença, por isso que nós não devemos nos isolar. É importante, principalmente no fim dos tempos, que nós nos retiremos das cidades. Mas Deus não pede que nós tenhamos uma vida assim de monges, né, ou de freiras, em conventos, em mosteiros, fechados, isolados do mundo, né? O trabalho de evangelização, ele deve continuar. Nós devemos continuar tendo contato com as pessoas e procurando ser um sal, fazer ali a diferença, dar um sabor, né, neste mundo. E também o cristão deve ser conservador, da mesma forma que o sal era e ainda é, né, utilizado para preservar alimentos. O cristão ele não se posiciona em extremos, ele não abraça revoluções, ele não está empenhado aí em derrubar governos, né? Ele age no sentido de proclamar o evangelho eterno, né? E ele adota uma postura conservadora, certo? Em relação aos valores, aos princípios, o cristão precisa ser conservador. Essa é a função, uma das mais importantes funções do sal, certo? Olha só, quando a gente vai lá também ao Antigo Testamento, lá em Levíticos, por exemplo, Levíticos 2, verso 13, Ezequiel 43, 24, né? Nós vemos lá claramente que o sal, ele tinha uma função nos sacrifícios, nas ofertas. Muitas ofertas eram levadas ali para serem queimadas, né, levadas até o templo de Deus, tabernáculo antes, né? E o sal também deveria ser levado. O sal, segundo Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 439, tipificava a justiça de Cristo. Então, o cristão é aquele que tem também a justiça de Cristo, ok? Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Verso 14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Lá na Palestina era muito comum, né, que as cidades fossem construídas sobre os montes. Isso por uma questão de proteção, de defesa, em caso de guerra, né? Seria muito mais fácil defender uma cidade num lugar alto. Vejam aqui em Vitória, né? A cidade começou aqui na Cidade Alta, onde eu estou, né? Parte mais alta da cidade para ser melhor defendido. Jesus, o tempo todo, fazia referências aqui a coisas do entorno ali, do dia a dia dessas pessoas, certo? Quando ele fala aí da luz, né, e depois ele vai se referir como a luz do mundo também, é importante, né? Jesus é o sol da justiça, isso está lá em Malaquias, tá? A gente pode ver em Isaías 9, verso 2, e Jesus como o sol da justiça, o Messias, em Malaquias 4, verso 2, né? Então, estava ali num dia ensolarado, no verão, né? E as pessoas estavam vendo o sol despontar. Estava muito claro ali para todos o que significava ser luz do mundo, uma cidade sobre o monte, né? E aí no verso 15 ele fala, né, que não fazia sentido esconder uma luz, né, uma lâmpada. Mas o verso 16, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens.
Sabe aquele corinho infantil? Minha pequenina luz, vou deixar brilhar. Lembrou, Nelsinho? Minha pequenina luz, vou deixar Brilhar, brilhar. brilhar, brilhar. É, Não brilhará por toda a cidade, vou deixar brilhar. isso aí. Não, 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 por toda a cidade. É isso aí. É isso aí. Está aqui o verso que inspira, né? Os versos, né? 14 e 15. 16 também. Muito bem. 17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Agora começa uma nova sessão aqui do Sermão do Monte. Aqueles que dizem que Jesus anulou a lei, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Jesus revogou a lei, né? Jesus cumpriu a lei, então ele cumpriu realmente no sentido de obedecer à lei, foi tentado, mas não pecou em nada e nos deixou um exemplo de como podemos cumprir a lei e o evangelho, certo? Aí no verso 18 ele diz, olha, até que passem o céu e a terra. O céu e a terra não passaram, né? Então nem um iota, a menor letra lá do alfabeto hebraico, tá? Ou um traço de letra, na sua tradução, provavelmente um tio, né? Não passará da lei até que tudo seja cumprido. Nada ali vai passar da lei. Os 10 mandamentos. 19. Portanto, qualquer um que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. A gente sabe que aqueles que quebram a lei não estarão no reino dos céus, né? Jesus aqui estava usando uma linguagem assim, figurativa, tá bom? Verso 20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Ou seja, não era para deixar a lei de lado, escolher aquilo da lei que eu vou cumprir ou que não vou cumprir. Toda a lei deveria ser cumprida e a nossa justiça deveria o quê? Exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Nessa parte aqui, eu gostaria de ler com vocês uma citação do comentário bíblico adventista do sétimo dia. Porque entender essa parte é fundamental para entender várias críticas que Jesus fazia aos fariseus, né? E, em grande medida, o judaísmo hoje também permanece nesse erro, o catolicismo e outras religiões, tá? Que erro é esse? Vocês vão entender, olha só. A justiça dos escribas e fariseus consistia em obediência externa à letra da lei. Cristo chamou a atenção para os princípios subjacentes da lei e para a prática deles. Como alguns mestres de religião modernos, os escribas faziam concessões, levando em conta a fraqueza da natureza humana, minimizando assim a gravidade do pecado. Ah, esse pecadinho aí ou outro, né? Isso aí não é relevante. O mais importante é o que você faz exteriormente, né? A sua prática exterior ali, aquilo que você alimenta no coração, na sua mente, isso daí não é pecado, tá? Inclusive, eu tenho um livro aqui, vou até mostrar aqui para vocês. Está aqui perto de mim. Tive a oportunidade de ler recentemente esse livro, Jesus segundo o Judaísmo, né? Foi organizado pela Beatrice Brotteaux. Creio que seja assim, né? Um sobrenome em francês. Jesus segundo o Judaísmo. E ali, pasme, né? Um dos artigos, todos os artigos são assinados por judeus, alguns são rabinos, enfim. E um dos autores ali, judeus, né? Defendendo abertamente isso, né? Criticando ali Jesus, né? Porque Jesus defendia que o que se passa no coração também é importante, mas não é bem assim, né? Eu posso até concordar, mas pecado mesmo é aquilo que é exteriorizado, né? Então, esse pensamento ainda é uma realidade no judaísmo.
tá certo? E aí minimizavam a gravidade do pecado. Dessa forma, facilitavam a desobediência a Deus e encorajavam essa atitude, que é mais grave ainda. Ensinavam que a pessoa será julgada com base na maioria de seus atos. Ou seja, uma balança ali é colocada, então seus atos bons de um lado, os atos ruins do outro, e o lado que pesar mais vai definir, então, a sua salvação ou a sua perdição, tá? Vocês podem ver, inclusive, na Mishnah, né? Tá aí a referência que está lá no Talmud, né? Uma parte do Talmud. Para compensar os atos maus, então os judeus ali prescreviam um sistema de justiça por obras, através do qual a pessoa podia obter mérito suficiente para superar o balanço desfavorável. Os fariseus consideravam seu sistema de justiça por obras como um passaporte para o céu. De fato, por isso eram fariseus. Jesus apresentou a ineficácia desse sistema para qualificar alguém sequer a pôr os pés no reino. Esforços para se obter justiça mediante atos formais ou supostamente meritórios são menos que nada, certo? A Bíblia define lá em Isaías como trapos de imundície, né? A justiça humana, certo? Então, a nossa justiça precisa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Não é farisaísmo, tá? Procurar seguir toda a lei. O zelo pelo cumprimento da lei não é farisaísmo. Farisaísmo é achar que por cumprir a lei, principalmente os aspectos exteriores da lei, você terá direito à salvação por causa disso. Não. Nada de bom que venhamos a fazer vai nos dar algum direito à vida eterna, certo? Nós somos salvos pela graça mediante a fé e somos julgados pelas obras. Então, as más obras irão nos tirar do céu. Agora, as boas obras não nos dão o céu, certo? É apenas a justiça de Cristo que é imputada em nós, a graça de Cristo. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento. Qualquer que disser a seu irmão, raca, está sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Tá? O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da ira, né? Que é alimentada ali contra o irmão. Por quê? O assassinato, né? O ímpeto homicida, ele brota no coração, nos pensamentos. Portanto, aquele desprezo extremo, né, pelas pessoas, daí essa palavra aí que foi transliterada do aramaico, né, raca, esse desprezo extremo ao irmão, isso é proibido, né? Nós não podemos alimentar isso. Porém, a ira por uma razão justificada, né? A ira pelo zelo, por exemplo, em relação à obra de Deus, né? Vocês devem se lembrar que Jesus purificou o templo, expulsou ali os cambistas, né? Ele ficou irado ali naquele momento. Então, essa ira é tolerável, né? Porque é dito aqui, ó, quem quer que sem motivo. Em algumas Bíblias, esse sem motivo está entre colchetes, mas tudo indica que é sim parte aqui do texto, tá? Então, a ira sem motivo contra o irmão que é condenada, tá bom? O que nós não podemos, de modo algum, é deixar que o sol se ponha sobre a ira, né? Desprezar quem quer que seja, isso jamais.
Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante da oferta, do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão, então vem e oferece a tua oferta, né? Reconciliação, sempre que isso é possível, né? A Bíblia fala, se possível, tende paz com todos, né? Infelizmente, em alguns casos extremos, né? Infelizmente, nesse nosso mundo caído, pecaminoso, né? Os laços, em algumas vezes, não são reatados, né? Mas sempre que possível, essa reconciliação deve ser pelo menos almejada, buscada. Entre em acordo rapidamente com o teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, te digo que nenhuma forma sairás de lá, enquanto não pagares o último quadrante. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério, o ato do adultério. Porém, Jesus diz, né, qualquer um que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Pecado da cobiça, né, que já está lá nos Dez Mandamentos, em Êxodo capítulo 20, né? Então, a cobiça já era pecado, mas Jesus estava aqui reforçando isso devido àquilo que eu falei sobre os fariseus, os judeus, né, que haviam deturpado e minimizado ali o pecado, né? Segundo eles, como eu falei, só os atos exteriores seriam de fato pecado e daí por diante. Se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te ofender ou te levar a pecar, tá? Segundo algumas traduções, corta e lança para longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Olha, algumas pessoas, pasmem, né, levaram esse texto aí ao pé da letra, tá? Lá nos tempos de Ellen White, por exemplo, ela até teve contato com um indivíduo que era castrado, né? Tinha sido castrado, né? Porque ele entendia, né, que para ele chegar ao céu, então conseguir a salvação, ele deveria então se mutilar dessa forma. Mas não é isso que o texto, que Jesus queria que as pessoas fizessem, né? Você já deve ter ouvido aquela expressão cortar na carne, né? Então, eu vou abrir mão ali de algo que eu gosto muito. Se eu tenho uma televisão que me leva a pecar, me leva a perder muito tempo ali, se eu tenho uma rede social que me leva a pecar, que me leva a transgredir o sábado, né? Consumindo conteúdos ali que não são para o dia santo do sábado. Se eu tenho um relacionamento que me leva para longe de Deus, um emprego, seja lá o que for, é preferível que nós venhamos nos livrar dessas coisas do que perder a salvação, tá certo? Verso 31, Jesus vai falar aqui muito seriamente a questão do divórcio, né? O divórcio entre os judeus era plenamente aceitável, né? Desde que o esposo desse a carta, né? Fizesse uma carta, dava ali a carta de divórcio, estava tudo certo, né? Moisés, né, estabeleceu isso ali, mas Jesus diz que qualquer um que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. Qualquer que se casar com a divorciada comete adultério. Igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Então, aqui ele parte, né, da questão do divórcio,
né? Que, no contexto do evangelho, só é aceitável em caso de adultério, né, de fornicação. E ele passa aqui agora ao verso 33 a falar dos juramentos, né, que também existiam, também ocorriam, né? Jesus diz: Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, em nenhuma hipótese devemos jurar, nem pelo céu, nem pela terra, não devemos jurar pela cabeça. Mas o verso 37, qual deve ser a palavra do cristão? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto vem do maligno, tá? O cristão deve ter um posicionamento muito claro, né? Deve ser um homem de palavra, a cristã deve ser uma mulher de palavra, certo? Verso 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O cristão não revida, né, a maldade, certo? Deus diz, a mim pertence a vingança. Verso 40, e se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. A túnica era colocada por cima, né? Por dentro ia a capa. 41, e quem quer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, né? Faça ainda além daquilo que te é exigido, que te é obrigado. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Veja como é que as traduções são diferentes, né? Esse verso 42, em muitas traduções por aí, provavelmente nas Bíblias que vocês têm em mãos, estará escrito o seguinte: não peças de volta, né? Aquilo que você emprestou. Em algumas traduções está dessa forma. Mas aqui nós temos a King James fiel, né? Não lhe vires as costas, ou seja, ajude. Não necessariamente sair entregando tudo, né, que nós temos, mas ajude, empreste ali a pessoa que está precisando. 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era assim que os judeus faziam, né? Eles odiavam os gentios, procuravam amar o próximo, eles entendiam que eram os irmãos deles judeus. Aí eles sim, eles emprestavam dinheiro, ajudavam, mas o estrangeiro, o gentio, jamais. Esse verso 44 aqui, na maior parte das Bíblias, vocês vão notar aí uma diferença aí bem importante. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma outra tradução. Mateus 5, 44. Deixa eu ver aqui qual é essa tradução aqui. Bem, está na Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver aqui a revista e atualizada. Olha só, assim está em muitas Bíblias, tá? Porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A King James, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Certo? Então, quem fala mal de nós, nos amaldiçoa, nós devemos abençoar. Aqueles que nos odeiam, devemos fazer o bem para essas pessoas. Orar pelos que nos tratam com maldade e nos perseguem. Certo? Por isso que na Portas Abertas, né, o Ministério em Favor da Igreja Perseguida, nós sempre oramos pelos perseguidores. Lembre-se de orar lá pelo Kim Jong-un, né, o ditador da Coreia do Norte.
país que mais persegue os cristãos no mundo. Lembre-se de orar pelo regime da China, pelo governo da Índia, né? País também extremamente perseguidor, pelos países árabes, né? Os líderes desses países, né? 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, não é qualquer um que é filho do Pai que está nos céus, não é aquele que nasce no reino de Deus, aquele que se converte de fato, aí sim, se torna filho por adoção. Porque ele faz, caso o pai, né, faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. 46. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Até os criminosos fazem isso, né? Eles tratam bem ali os seus comparsas, né? Os seus cúmplices. Então, qual é o padrão de justiça do cristão, né? Os publicanos não fazem assim? Olha o que Jesus está dizendo. 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, concluindo essa primeira parte aqui do Sermão do Monte, que é a constituição, né, do reino de Deus, é também o sermão considerado o sermão inaugural ali do ministério de Cristo, né? Qual ali é a grande conclusão? Ou seja, Jesus deu todas essas orientações, olha, vocês não devem odiar o próximo, não devem fazer juramentos, não devem se divorciar a não ser por adultério, devem amar os vossos inimigos, e etc, etc. Para quê? O fim, a conclusão, para sermos perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Essa última parte agora nós vamos passar mais rapidamente, certo? Nelson, Oi? Nelson, você está me Oi? ouvindo? Estou. Estou. Lê para mim aí os versos 1, 2 e 3. Do capítulo 6 Isso. de Mateus. Se quiser ler, Tá, estou projetando aqui na tela também. Ó. tá. 1, 2, 2 do 6. Então, deixa eu ler o título. A prática da justiça. Guardai-vos exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com o fim de ser desvisto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar as esmolas? Como se deve dar esmola? 2. Quando, pois, deres esmola, não toques diante de ti. Fazem os hipócritas nas sinagogas e nas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, os digo que eles já receberam recompensa. 3. Tu, porém, ao dar a esmola, ignores a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Verso 4, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. Veja o que Jesus fala. Então, veja que Jesus fala no seguinte termo, ó, quando, portanto, deres esmola, ou seja, ele está partindo do princípio de que o cristão vai ajudar o próximo. Não é se você der uma esmola, não, é quando. Quando chegar o momento ali de ajudar alguém, vai chegar o momento que você vai ter que ajudar o próximo. Com alimento, né? Seja lá com o que for.
Você deve fazer isso de forma totalmente discreta, né? Sem propagandear isso daí, sem publicar nas redes sociais, certo? Porque são os hipócritas que fazem desse jeito. E aí no verso 5 ele fala da oração também, no 5 no 6, né? Que devemos orar o quê? Também de forma discreta, não ali, né? Perante os homens, assim, no sentido de buscar glória para nós mesmos, né? Para sermos elogiados. Olha como é que aquele indivíduo ali ora bem e tal. Não, não deve ser esse o nosso intuito, certo? E uma orientação prática aqui no verso 7, não devemos usar de vãs repetições. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, tá? Ellen White fala que uma oração habitual deve ter ali entre 1 e 2 minutos, por aí. Verso 8, não vos assemelheis a eles, né, aos hipócritas, né, aos fariseus, nesse sentido de ficarem buscando, né, admiradores ali. E aqui nós temos a oração modelo, né, que por si só já daria um estudo, né, o Pai Nosso, né. Devemos nos referir a Deus sempre com muita reverência. É esse o sentido aqui do início do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Não devemos abrir o coração a Deus como a um amigo, mas tendo em mente que ele é o rei do universo. O verso 10 fala sobre isso também, o 11, o pedido, né? Devemos sempre lembrar de pedir a Deus pelo nosso pão, pedir bênçãos pelo nosso alimento. Pedir o perdão pelas nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores, então é condicional, né? Pedir que nos livre da tentação, tá bom? O 14 reforça, né, então, sobre o perdão, a importância do perdão. O 15, né, vai nesse sentido de que o perdão de Deus ele é condicional, né? Então, existem condições para sermos perdoados. Precisamos nos arrepender, confessar, perdoar o nosso próximo, certo? O verso 16 fala do jejum, mais uma vez, quando jejuardes, e não se jejuardes. Então, o jejum ele deve ser prática, ele deve estar entre as práticas devocionais do Filho de Deus, tá? Agora, o cristão jejua também de forma humilde, de forma discreta, contrita, e não para ser visto, para ser admirado, tá? 19, não devemos ajuntar tesouros na terra. E aqui eu gostaria de recomendar um estudo que nós já fizemos no projeto Pomani, né? Vendei o que tens, tá? Vale a pena entender a fundo, né? E por isso eu não vou me demorar aqui nessa parte. Recomendo que os irmãos assistam esse vídeo. Vendei o que tens, está aqui no nosso canal do projeto Pomani. Mas aqui na Terra é tudo muito passageiro, né? Vocês devem ter visto deixa eu ver, Gramado, aquelas mansões, né, afundando ali na terra, né? Apartamentos de R$ 1 milhão, né? Então, nessa terra é tudo passageiro, né? A ferrugem corrói. Então, o nosso tesouro tem que estar nos céus. Verso 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A luz do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas, tá? Em breve, talvez eu faça um estudo sobre o ídolo da avareza, né? A avareza é equiparada à idolatria, certo? Muito perigoso isso. Paulo, né, equiparou dessa forma. 25.
Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, né? Olhai, no 26, olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Certo? Então, só a gente olhar para a natureza, né? Devemos fazer, assim, o nosso trabalho e confiar em Deus, que Deus nos trará o sustento. Elda, por acaso quer comentar? Não? Muito bem, o 27 e o 28 continua aí nessa linha, falando das vãs preocupações, né, da ansiedade. A ansiedade pode vir a ser um pecado, vejam bem, porque devemos confiar na direção de Deus. No 29 fala de Salomão em toda a sua glória, né? Não se vestiu como os lírios do campo, certo? O 32 aqui, porque todas estas coisas os gentios buscam, aqueles que não são tementes a Deus. Os gentios vivem preocupados, ansiosos, correndo de um lado para o outro, se matando de trabalhar. A Elda publicou uma série de textos do Espírito de Profecia lá no nosso grupo do WhatsApp, e alguns deles tratam disso aqui, tá? Sobre o trabalho excessivo, né? Pessoas que se desgastam excessivamente pelo trabalho secular e se esquecem, deixam de lado o trabalho para Deus. E o verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Seu próprio mal. Bem, teríamos ainda o capítulo 7, mas eu acho melhor deixarmos para próximo sábado, né? E vamos concluir com esse pensamento que, por si só, é muito profundo, né? Daqui a alguns minutos, vamos começar mais uma semana e vai recomeçar a nossa rotina, né? De trabalho, os nossos afazeres. Mas devemos ter isso em mente, né? Basta ao dia o seu próprio mal, ok? Não andemos ansiosos, né? Vamos confiar na direção de Deus, certo? Todos os nossos fardos, tristezas, angústias, nós devemos depositar nos ombros de Jesus. Muito bem. Gisele, está me ouvindo? Rafael, Sim, Rafael, sim. Amém. esse versículo 25, pois vos digo, não estéis ansiosos pela vossa vida, quando a vez de comer ou de beber, nem pelo corpo, quando a vez de vestir, não. Sabe o que eu lembro disso? Eu Hum, falo, e esse isso é que eu tomo bastante chá de camomila, cidreira, eu bem tranquilo. Eu tomo chá de camomila, por isso que eu não ando ansioso, por isso. Tomo uhum. chá de camomila. Entendi, Nelson. É bom, né? A gente contar com os recursos da natureza também, né? Verdade, verdade. Olha, tem um remédio natural muito bom também, né? Que é atividade física, né? Você fazer uma atividade ao ar livre também é muito útil, né? No domingo passado, eu e Gisele tivemos essa oportunidade. Fomos a uma remada lá na Curva da Jurema e foi muito bom, né? Eu pretendo voltar lá, ver o sol nascer, maravilhoso. Então fica essa dica. Gi, faça a oração, Oi, só para a gente concluir, uma breve oração. tá. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, queremos te agradecer, bem dizer, por tudo que tens feito por nós. Pedimos, ó Deus, que neste momento venha permanecer conosco, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, os teus filhos, porque já estamos encerrando mais um ano.
que o Senhor possa continuar nos guiando. Nós te agradecemos assim por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.